E aí, turma Nerd Fritado, tudo bem com vocês? Como é que foi aí? Hoje a gente vai reagir ao Dias de Nerd, que é um canal que eu gosto muito, que eu tava parado porque eu não tava lendo a obra e não queria levar spoiler, com certeza, porque ele abrange a obra bem mais profundo, ele junta informações, traz curiosidades, monta uns vídeos incríveis e super explicativos, e eu tô com muita saudade do conteúdo dele. Então vamos assistir aqui, beleza? Vou deixar o vídeo dele na inscrição. É um absurdo eu falar isso, mas eu vou falar. Se você não conhece o Dias de Nerd, é um absurdo falar isso, gente. O link dele está aqui embaixo. Você pode ir lá, deixa o like, deixa um comentário bem positivo, bem bacana para ele também. E não é possível que você não seja inscrito lá. Se você não for, se inscreve lá também. E se você gostar desse vídeo, se inscreve e deixa o like nesse vídeo também, tá bom? Bora assistir essa explicação. É sobre o capítulo 236 de Jujutsu Kaisen. E eu quero ver o que tem ali que eu perdi. Eu adorei o capítulo, já falo. Mas vamos ver aí o que ele tem para dizer pra gente. Bora, roda a vinheta. Satoru Gojo morreu e a foi de próxima base. luta já vai começar. Que Vamos lá. capítulo lindo, galera. Lindo, e tem maravilhoso. muita gente que interpretou Opa. completamente errado esse capítulo. Por Deixa isso eu eu vou aumentar levar aqui um tempinho maior explicando cada cena. Então eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque realmente teve muita interpretação errada nesse capítulo, principalmente da galera com esperança do Satoru Gojo voltar de alguma forma. Dito isso, vamos. E aí, de qual que você é? Você é da turma do Gojo? Você é da turma do Sukuna? Começa com o Satoru meio que acordando no susto. E já esse quadro aqui tem um significado muito importante, porque depois a gente viu como o Satoru acabou morrendo, e isso demonstra que foi de uma forma realmente bem abrupta. O Satoru, quando percebeu, já estava morto. É isso que esse susto quer passar pra gente. Que pro Satoru também foi algo bem abrupto. Porém, já no próximo quadro, a gente repara que ele tá de mau humor. E é o normal, né? Ele descobriu que acabou perdendo a luta, então todo mundo ia ficar mal-humorado, ia ficar meio puto. Além disso, ele diz que gostaria que tudo isso fosse um sonho, porque o que ele ensinou para os seus alunos foi justamente o oposto. Lembra daquele momento em que ele conversou com o Megumi? Naquele momento ele disse que quando a pessoa morre, ela morre sozinha. E não é o que tá acontecendo aqui. Foi mesmo, ele tá foi uma encontrando pressão as que outras ele colocou pessoas no que Megumi. fizeram parte da vida dele. Então é como se ele estivesse mentindo para os seus alunos. Mas o Geto leva isso na brincadeira, até porque ele entende que o Satoru Gojo ainda tá pistola de ter perdido aquela batalha. E nesse momento, para quem leu a review oficial que aparece no Mangá Plus, vai encontrar um erro na versão em português. Na versão em português, o Gojo dá a entender que tem alguma relação com o seu próprio pai, mas isso é errado. Na realidade, o Gojo aqui tá reclamando que ele não teve a oportunidade de dizer ao Megumi sobre o pai do Megumi, o Toji, e que pra ele isso é um problema. Porém, apesar desse problema, o Gojo já tinha tomado uma medida e dito tudo pra Yeiri. Então a Yeiri vai ser a pessoa que vai explicar pro Megumi quem era o pai e toda a relação que o pai dele tinha com o próprio Megumi. Esse é um problema que ele passou pra outra pessoa, resumidamente. Passou, que não vai resolver do depois mesmo das jeito. lamentações do Gojo, vem a pergunta que todo mundo quer saber. O Geto pergunta como foi o Rei das Maldições. E o Gojo diz que ele era forte pra caramba. E o Sukuna ainda nem mesmo chegou a mostrar tudo que tinha. Gojo chega até mesmo a pensar que mesmo se o Sukuna não tivesse as 10 sombras, ele talvez não ganhasse do Sukuna. E aqui muita gente já interpretou mal também, porque como a gente viu nesse capítulo, a opinião dos personagens é o que é mostrado aqui, e não certezas absolutas. Na luta do Gojo contra o Sukuna, o Gojo utilizou clone, orbes do azul, variações do vermelho e do roxo, utilizou táticas de luta completamente diferenciadas, enquanto o Sukuna, basicamente, ele só esperou uma Horaga, se escondeu nas sombras
cores. E ainda ganhou. É isso que o Satoru tá E dizendo ainda aprendeu aqui. com o Sukuna Satoru não Gojo, hein? utilizou as variantes das suas técnicas, que provavelmente ele tem, não utilizou estratégias mais ousadas e criativas, e ainda assim ganhou aquela batalha. Então, como o Sukuna não fez o que o Satoru fez, não se entregou naquela luta, é bem possível que mesmo que o Sukuna não tivesse as 10 sombras, ele ainda ganhasse a luta, porque o que ele demonstrou na luta contra o Satoru não foi o seu máximo. É isso que essa fala quer dizer. Essa questão é como se fosse um jogo de xadrez. E o Sukuna é um mestre do xadrez. O que acontece? O Sukuna poupou poder, tempo, simplesmente mostrando a experiência dele de funcionamento do mundo Jujutsu, de como que você absorve conhecimento, não é energia nem nada, absorve conhecimento e se adapta perante o seu poder, as suas questões, e usa o seu conhecimento de poder para gerar uma circunstância mais forte ainda de poder. O que eu entendi que ele usou uma Horaga para aprender certas coisas que uma Horaga sabia e ele não. Eu meio que eu entendi uma coisa mais ou menos assim quando eu li o mangá. E não uma verdade absoluta. A gente só vai poder dizer se o Sukuna mostrou na luta contra o Satoru não foi o seu máximo. É isso que essa fala quer dizer. Usou o necessário. Não uma verdade absoluta. A gente só vai poder dizer cruelmente se o usou o Sukuna necessário. ou não do Satoru sem poder as 10 do próprio sombras filho depois de ver todas as Geto, cartas na Gojo. manga do Sukuna. Enquanto isso, a gente só tem suposições e o Satoru também está supondo algumas coisas pelo fato de como foi levada a luta. Continuando aqui, o Satoru de certa forma se sente mal pelo Sukuna. Melhor do que ninguém, o Satoru sabe como é que é se sentir sozinho por ser extremamente mais poderoso do que todo mundo. E o Sukuna se sente assim. Ele queria tirar do Sukuna essa solidão como foi tirada dele. Nessa luta, o Satoru sentiu prazer e perdeu um pouco dessa solidão. Ele queria passar isso pro Sukuna e ele sente que não conseguiu. E o simbolismo dessa flor quer dizer justamente isso, e não uma ressurreição que as pessoas estão pensando através dessa flor que foi mostrada nesse quadro. O que ele quer dizer aqui é que ele simplesmente apreciou a beleza daquela flor e não conseguiu fazer com que aquela flor se sentisse compreendida, algo desse tipo. E o interessante de ser uma flor de lótus é a forma que a flor de lótus ela germina. A semente dela tem que descer nas profundezas mais escuras de um lago, e ali nas profundezas escuras e silenciosas, ali naquele fundo, naquela terra do fundo do lago, lá nas profundezas mais escuras, ela germina e vem trazendo o botão até sair para a superfície, atravessar o plano das profundezas das águas e florescer rumo ao sol, abrindo uma flor cheia de cores e degradês. É muito utilizada no hinduísmo para simbolizar o florescer transcendental do ser humano em si, né? A gente tem que entender Riponga também usa a fala muito lá. trazida com a imagem. E juntando os dois, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele apreciou, mas não conseguiu ser apreciado. Enfim, a gente tem novamente aquela frase que a Ioroso acabou falando e que está sendo repetida várias vezes depois da Ioroso. O homem absolutamente forte, por isso é tão solitário. Quem vai te ensinar o que é amor será... Bom, pro Satoru foi o Sukuna. O Sukuna ensinou o que é amor pro Satoru, de certa forma. O Satoru está satisfeito, ele se divertiu com a batalha. Mas não foi o Satoru que ensinou o que é amor pro Sukuna. A verdade é essa. O Sukuna ainda, de certa forma, se sente um pouco solitário. E só um adendo aqui, o fato deles estarem jovens, coisa que eu deveria ter falado no começo do vídeo, também ajuda todo esse simbolismo. Porque é nessa idade que o Satoru começa a se sentir solitário, começa a se sentir o mais forte e ninguém está ao lado dele. Até mesmo porque o seu amigo Geto, que era essa pessoa, acabou se rebelando e acabou o deixando sozinho. Mas eu acho que tem... Pro Satoru, essa idade foi quando a sua vida mudou e
foi quando a sua vida acabou e renasceu de certa forma. Até aquele momento ele era feliz, ele era completo. E depois ele acabou se tornando o mais forte, o seu melhor amigo o abandonou e ele se tornou sozinho e solitário. Então essa idade é importante e por isso que nesse pós-morte ele está jovem novamente. Enfim, o Satoru de novo reforça a ideia de que se sente mal pelo Sukuna não ter mostrado tudo o que tinha, de não ter se entregado completamente Caramba, a ele. pensa, E o tanto Geto que o diz Sukuna que é sente poderoso. uma certa inveja, pois Que parece que o inveja. Satoru ficou satisfeito. Mas se te com o deixou que aconteceu. satisfeito, Porém, o já Satoru fico retruca feliz. aqui. Ele Satisfeito? estaria satisfeito se o Geto tivesse lá batendo nas costas dele também. O Gojo sempre deixa claro quão importante era o Geto pra ele. E essas palavras, eu não sei se você reparou, arrancou umas certas lágrimas do Geto, demonstrando também que ele de certa forma se o arrepende Geto de sempre não ter dado esses tapinhas nas costas do Gojo. Talvez Geto, não se arrependa por do mais que caminho seja um teve, filho da mãe, mas se ele sempre arrepende gostou de não ter a do amizade Gojo. do Gojo em si. Depois disso, o Gojo conclui: ao menos ele está feliz de não morrer de velhice ou de alguma doença, e sim fazendo aquilo que ele gosta. Ele acabou morrendo para alguém superior a ele, que é o que ele queria. E nesse momento a gente vê o Nanami e o Haibara dizendo que ele parece um comandante de exército. O pensamento dele é muito E ambos estranho na pra era mesma moderna, situação, e a gente hein? realmente Ambos na mesma entende situação. Todos os jovens. Não mostrou o Nanami na idade que ele morreu. Mostrou o Nanami quando ele era amigo do outro carinha que eu esqueci o nome aí, e do Gojo quando eles eram adolescentes. E um detalhe, praticamente a mesma idade do Megumi, né? Se eu não me engano. Não é? Eu acho que é o Megumi, os meninos. de que o Nanami tem razão. Quem pensa assim é o Hajime. Ninguém da era moderna está feliz de morrer para alguém mais forte, só o Satoru mesmo. Então é um pensamento bem estranho para a galera contemporânea. Em seguida, o Nanami volta àquele momento em que o Haibara morreu. Naquele momento, o Nanami também teve um trauma e ele disse pro Geto que era melhor deixar as coisas para o Gojo para que ele cuidasse de tudo sozinho. E não só porque o Gojo é o mais forte, e sim porque ele sente prazer na profissão. Isso daqui também é muito importante e é uma coisa do passado. A gente tem que sempre lembrar o que aconteceu no passado, porque esse capítulo é lotado de referências. Então, se você não lembra de certas coisas... Cara, mas ele fazia muita coisa. E dessa vez ele tá voltando àquela muito conversa difícil que ele teve com ser o Geto Gojo no não luto do Haibara. viver o mundo Naquele Jujutsu. momento, a gente começa a entender que o Satoru é o único que sente prazer na profissão. Ele é o único que aproveita o mundo Jujutsu. E o Haibara ainda reitera. Ele fala que todo mundo pensava assim, mas ninguém dizia. O Haibara é um personagem muito carismático mesmo. Enfim, apesar do Nanami quase Haibara. nunca concordar com o Gojo, ele diz que o final do Gojo foi um final adequado para ele. Ele concorda com o Gojo no fato de que é melhor o Gojo morrer para alguém mais forte do que de velhice ou de E vocês notaram que deram um desenrolar para esses personagens que morreram assim, ó. doença. Isso combina com o Gojo, apesar do Nanami não concordar. Ele não quer isso pra ele, mas ele entende que o Gojo quer isso para o próprio Gojo. Depois o Satoru pergunta: e como foi pra você? E agora, meu filho, agora vem as maiores falhas de interpretação de toda a obra. A galera viajou demais na fala do Nanami. Então eu vou ter que explicar bastante coisa aqui. Primeiro, o Nanami fala que às vezes as maldições conseguem manter as pessoas vivas. E muita gente entendeu que de certa forma o Gojo ia se transformar numa maldição vingativa ou algo do tipo, e não é isso. Isso, eu e um amigo nosso aí da comunidade, tá? A gente ficou teorizando nos comentários e praticamente a gente teorizou um pouco sobre em cima desse balãozinho mesmo, sobre se o Gojo voltasse, como poderia voltar em maldição. Mas eu lembro que, por exemplo, o Naobito, ele voltou porque a mãe da Maki matou. Tem aquele negócio, não, um feiticeiro não for morto com um instrumento amaldiçoado, ele se torna uma maldição, não é? Não tem uma regra assim? Eu acho que é uma regra assim. Ele tá falando da interferência que o Haibara teve no momento de sua morte. Quando ele ia morrer, ele ia se lamentar pela sua morte.
Ele não sabia o que tinha feito ali, ele não sabia por que tinha voltado para o mundo Jujutsu, porque na visão dele era um mundo que ele não gostava. Porém, antes de morrer, o Haibara apareceu e meio que salvou a vida do Itadori, porque ele poderia amaldiçoar o Itadori no que ele ia dizer. Igual o avô do Itadori, a gente vai ver esse momento no anime, né, cara? Que o Itadori segue até hoje. O avô do Itadori, antes de morrer, disse para o Itadori morrer ao lado de pessoas. E o Itadori está tentando... Falando nisso, pessoal, passa no meu react do anime também, dá uma força lá. Sei que o áudio fica baixinho nos meus reacts, mas o YouTube tá muito maldoso comigo. A todo custo fazer o que o avô dele disse para fazer. O Nanami poderia soltar palavras muito pesadas, porque ele estava rancoroso naquele momento. E o Haibara ajudou ao Nanami para soltar palavras que ajudassem o Itadori. Por isso que maldições podem salvar vidas. Foi por esse motivo que o Nanami disse isso. No próximo quadro tem porque, no caso, deixa eu ver se eu entendi o que ele falou. O Nanami poderia ter amaldiçoado o Itadori na fala dele antes de morrer. Mas por causa do amigo dele, ele preferiu dar motivação, que as últimas palavras fossem motivação ao invés de ser uma maldição igual foi a fala do vô dele, se eu não me engano, né? Que falou pra ele que é uma maldição, tipo... Ele vai tentar cumprir o que o avô dele pediu. Mais uma coisa que a galera viajou de novo e muito, que é o reforço justamente dessa morte. Olha quando estava vivo, esse o quadro. Nanami perguntou para Mei-Mei aonde que era bom se morar, porque a visão do Nanami, ele só ia trabalhar no mundo Jujutsu até conseguir dinheiro para se aposentar. Então ele queria saber da Mei-Mei aonde que ele pode viver depois de se aposentar. E a Mei-Mei deu a seguinte resposta: se você deseja se tornar uma pessoa nova, vá para o norte. Se você deseja retornar ao que era no passado, parta para o sul. Foi essa a resposta da Mei-Mei e o Nanami de pronto escolheu o sul. E o que isso quer dizer, galera? Não quer dizer absolutamente nada com o Gojo. Quer dizer que ele tinha saudades do tempo antes do Haibara morrer. Assim como o Gojo tinha a visão de um mundo melhor, mais colorido, antes do Geto se rebelar, o Nanami tinha a visão de um mundo melhor antes do Haibara morrer. Então, o Nanami sempre ficou preso ao passado. Aparição e do por isso Haibara, que ele escolheu o sul. Ele queria voltar ao passado. Ele não queria nada do futuro. Ele sempre gostou da época em que ele já viveu. Porém, no momento em que ele ia morrer, o Haibara ajudou a ele mudar esse pensamento. Ele, no momento que ia morrer, apostou no Itadori, ajudou o Itadori. Ou seja, essa fala, tudo que o Nanami disse até agora, é referente a ele mesmo e ao momento de sua morte. Apesar de estar sempre preso no passado, no momento de sua morte, ele ajudou o futuro, que é o Itadori. E por isso, ele não se arrepende da sua morte. Foi uma morte boa, segundo o Nanami. Espero que você tenha entendido até aqui, porque até agora não foi um final ruim, absolutamente nenhuma teoria que se encaixa com a volta do Satoru, e o fandom tá simplesmente maluco inventando teoria à torta e direito. Bom, o Satoru fica feliz em ouvir isso e grita pro diretor, desmentindo mais uma fala. Olha quanta referência que a gente tem do passado. Quando o Itadori entrou na escola Jujutsu, o Itadori foi alertado pelo diretor de que não existe nenhum xamã que tenha morrido sem arrependimento. E o Nanami morreu sem arrependimento. Ele gostou de o Haibara ter aparecido e ele ter ajudado o Itadori. Então ele não se arrependeu. Por isso que o Gojo grita pro diretor, porque assim como ele estava errado e ele está ali cercado de várias pessoas, o diretor também estava errado. Então, e o diretor também tá no formato nos seus momentos finais, o Satoru tá feliz, tá todo mundo rindo, e foi uma cena realmente linda demais. Essa parte escrita foi perfeita. E só mais um adendo aqui com a Rico, a empregada que eu nunca gravei o nome. Eu também não lembro dela. Se você reparar bem, o Toji tá lá no fundo. Eu acho que muita gente acabou não reparando, mas dá um zoom aí que você vai ver o Toji lá também morto no fundo, que foi, de certa forma, uma pessoa importante pro Gojo também. Por fim, o Satoru diz que reza para que isso não seja só imaginação, contrariando o que ele disse no começo disso tudo.
No começo, o Satoru tava pistola, até porque ele tinha acabado de perder a luta, né? Então, dá pra entender que ele tava puto. Mas depois de se divertir com todas as pessoas que ele ama, ele deseja que isso não seja apenas imaginação e que ele tenha realmente vivido isso. Então, pra mim, isso daqui foi simplesmente perfeito. E agora vem o presente. Agora a gente vê que o Satoru foi cortado ao meio. E muita gente, de novo, ficou pistola com a forma que foi feita, porque não mostrou o caminho que aconteceu o golpe, foi de forma muito abrupta. E isso tem sentido também. Além de que não é a primeira vez que o GG usa essa forma abrupta para terminar as lutas. Essa forma de terminar uma luta é feita pelo GG para mostrar uma falta de reação da pessoa que perdeu. O Sukuna contra o jogo foi assim, o Toji contra o Gojo no mangá foi assim, e agora o Gojo contra o Sukuna também foi assim. Em todos esses 3 casos, a superioridade do vencedor era tão grande que o cara que perdeu não teve nem tempo de reagir. E isso é reforçado também pela forma abrupta que o Satoru foi pro mundo astral lá. Na visão do Satoru, ele nem reparou, ele nem viu. Já viu aquele meme do cara tentando tirar a arma, né? Que ele faz lá um movimento e tira a arma e o cara vai tentar fazer isso na vida real e de repente ele aparece no céu? Foi exatamente isso que aconteceu com o Gojo. Pra mim, foi exatamente isso que aconteceu com o Gojo. Direito o golpe que estava vindo. Por isso que foi tão abrupto. Pro Satoru, ele simplesmente piscou e estava morto. É isso que essa forma abrupta quer dizer. E, na minha opinião, foi muito bem feita. Outro ponto também de desenhar dessa forma, de uma forma tão abrupta, é porque isso demonstra também uma superioridade muito maior do Sukuna. Toda vez que termina... A galera sempre reclama dos vilões. Ai, que o vilão é muito fraco, que o vilão isso, que o vilão aquilo. Quando eles fazem uma situação que coloca o vilão num patamar muito alto de poder, que representa o personagem que não é vilão com um poder muito grande, que coloca uma luta incrível, que coloca uma situação toda de estratégia, toda bem feita, bem equiparada, e coloca um final desse, onde que a gente vê pelos olhos do Gojo, que o começo do capítulo é simplesmente isso, como se nós fôssemos o Gojo e tivéssemos ali na luta, presenciando, e de repente a gente nem viu o que aconteceu e estava lá de F junto com os amiguinhos, né? Dessa forma é porque o oponente é muito superior. E de fato o Sukuna é muito superior no conhecimento do Jujutsu. A gente vai entender agora com a explicação do Sukuna sobre o poder do Mahoraga. O Sukuna começa a explicar como é que funciona a habilidade de fato do Mahoraga. Com apenas um golpe, o Mahoraga começa a sua adaptação. E ele vai se adaptar em algum momento com apenas um golpe, tá? Porém, cada vez que ele leva mais golpes, ele vai tendo uma velocidade aumentada, ele vai experienciando aquele golpe, então ele vai ficando cada vez mais acostumado com aquilo ali. Ou seja, e formulando contas, experiências. Quando eles estavam interpretando a técnica do Mahoraga, e o Itadori questionou se era por tempo que o Mahoraga se adaptava ou se era por número de golpes que o Mahoraga se adaptava, o Hajime acabou acertando e disse que provavelmente é os dois. Agora, de fato, a gente entende que é os dois. Porém, tem mais um ponto que a gente não supôs e que é muito importante aqui. Porque depois de atingir a adaptação completa, a adaptação não para. O Mahoraga começa a tentar arranjar outros jeitos de se adaptar durante a luta. Ou seja, a análise do poder Jujutsu é como se fosse uma inteligência artificial. Nunca para pro Mahoraga. Dessa forma, o Sukuna estava utilizando o Mahoraga como um menu, como um modelo. Ele estava esperando para que o Mahoraga demonstrasse um exemplo que ele pudesse compreender e copiar. Foi isso que eu entendi. Como atravessar a inviolabilidade do Satoru. Da primeira vez, o Mahoraga estava alterando a natureza da energia amaldiçoada para anular a inviolabilidade do Satoru.
Isso é algo que o Sukuna não pode fazer. Então ele estava esperando para que o Mahoraga demonstrasse outra forma de atravessar o Mugen do Satoru. E esse momento apareceu quando o Mahoraga conseguiu arrancar o braço do Satoru à distância. Ali o Sukuna começou a entender Foi e incrível, ali hein? o Sukuna conseguia copiar. 235, o Mahoraga não foi? conseguiu entender como cortar o próprio espaço e como 234. o Satoru está no espaço, o 235. Satoru acaba sendo cortado. Isso o Sukuna pode 235. fazer. E veja bem, eu utilizei a palavra copiar, mas o Sukuna não está de fato copiando a técnica. Ele está entendendo e interpretando aquela técnica de modo a utilizar algo semelhante no seu próprio poder. Então não é uma cópia, e sim conhecimento. O Sukuna tem um conhecimento muito elevado sobre a energia amaldiçoada e a gente já viu outras vezes ele fazer isso. Então tem mais uma interpretação Anos errada de aqui agora experiência. no A presente. gente viu muitas vezes A ele galera tava fazendo achando isso, essas que adaptações esse golpe veio dele. do nada, veio apenas do roteiro e não é o caso, galera. Isso tem sido repetido várias vezes durante a obra, de que o Sukuna consegue interpretar as coisas vendo somente uma vez, principalmente naquele momento em que ele conseguiu Exatamente. reproduzir a transformação em um objeto amaldiçoado, quando ele conseguiu passar a sua alma para o seu dedo e fazer com que o Megumi engolisse esse dedo. Ou seja, ele se transformou em um objeto amaldiçoado. E ele fez isso ao passar por essa experiência apenas uma vez. A gente tem que lembrar que existem mais de 1000 feiticeiros antigos no jogo do Abate. E nenhum deles entendeu como se transformar em um objeto amaldiçoado. Só o Sukuna. Só isso daí já demonstra o quão absurdo é o entendimento do próprio Sukuna sobre a energia amaldiçoada. Então ele não precisa de muito para entender como funciona a utilização O Sukuna tá muito além, poder. assim. Realmente ele é o rei das maldições. Ele pode utilizar esse Cara, conhecimento que para calor ele tá mesmo. aqui. Foi isso que ele fez. O Foi Sukuna exatamente. entendeu como cortar o próprio espaço. E para você que não entendeu o que isso quer dizer, entenda como se eles estivessem numa folha, no papel, do mangá mesmo. Todos os personagens estão naquele papel. O que o Sukuna fez foi cortar esse papel. E naquela região que ele cortar, o Satoru estava nele. Então não importa a defesa que exista, Foi se você adentro. corta o Ele papel cortou em que o o Satoru tempo, a está dimensão. desenhado, O que eu entendi aqui é o seguinte. Quando ele cortou, ele não pegou e mandou um golpe que foi cortando o tempo e espaço até chegar no Satoru. Ele simplesmente cortou aquele ponto cardial de toda a existência onde estava o ponto do Satoru. Ele fazendo isso, o Mugen fica inutilizado, porque ele não está usando uma velocidade física de átomos passando e batendo no Mugen e fazendo a desaceleração que o Mugen faz. Ele simplesmente cortou exatamente no ponto. O corte iniciou ali, onde o Gojo está dentro daquela barreira, mas ao mesmo tempo, ele sem tempo, sem dimensão, ele transcendeu essas leis da física. Então o Mugen ficou inutilizado com esse golpe do Sukuna. o Satoru vai ser cortado. Foi isso que o Sukuna fez. Ele cortou a região em que o Satoru estava. Então não importa a defesa, não importa nada que se use para proteger, ele vai ser cortado. E por isso o Satoru acabou perdendo. No fim, o Mahoraga apenas serviu de modelo para que o Sukuna conseguisse atravessar o Mugen. Depois dessa explicação, o Sukuna se mostra também feliz. Ele aproveitou um pouco a luta e o Satoru até dá um sorrisinho. Esses são os momentos finais do Satoru. E agora vem mais uma teoria dos fãs do Gojo, porque eles têm esperança de que o Gojo ainda não tenha morrido e que vai voltar porque ele sorriu. Então ele não está morto ainda. Além disso, eles estão comparando com aquele momento em que ele acabou perdendo pro Toji e acabou voltando. Naquele momento ele também estava cansado. Mas eu acho que foi diferente. Naquele momento em que ele perdeu pro Toji, era um cansaço um pouco diferente, tá? Era um cansaço pelo uso dos seus 6 olhos, que é de certa forma um cansaço, mas não é uma exaustão pelo uso da técnica reversa. Nessa luta ele já utilizou bastante a técnica reversa, tá certo que no final ele estava conseguindo recuperar um pouco, mas ainda Nossa, assim, ele estava bem que animação desgastado. do mangá legal. Porém nada disso importa, Olha porque na essa realidade o golpe que o Sukuna deu é Legal. muito mais profundo do que o Toji deu. Ele foi cortado ao meio, pô. Foi cortado então ao meio, com certeza cara. muito mais Cortou difícil de se recuperar desse golpe do que aquele do Toji. coluna. Além disso, todas as vezes que apareceu o limbo... Ele falou, se tivesse cortado a cabeça
cabeça as pessoas dele, ele tinha mortas morrido. aparecendo para as vivas, essas pessoas ainda estavam vivas. Olha o Nanami. O Nanami viu o Haibara antes de morrer. Então, esses são os últimos segundos de vida do Gojo mesmo. Enfim, finalmente a gente chega na última página e pelo menos nessa daqui não tem The uma God má of interpretação, Lighting. porque também não tem muita coisa. Que é a aparição do Hajime. Eu acho que o Logo Hajime depois vai virar da um morte do Kuriskin, Satoru, hein? o Hajime já Sei sai não. correndo e ele tá doido pra lutar contra o Sukuna. E o Sukuna espera que ele não seja fraco pra não estragar o bom humor que ele está tendo. Terminando assim o capítulo de hoje, e a boa notícia é que nessa semana vai ter também a continuação desse capítulo. dia que sai A gente o não vai ter capítulo? uma pausa nessa semana, Que então dia? provavelmente a gente vai ver um pouco da luta do Eu vi Hajime que contra o Sukuna, o beleza? Dias de Nerd Esse já vídeo lançou. ficou um pouco longo, mas é por Não, tá causa ótimo, das meu amigo. Ficou interpretações maravilhoso o erradas seu vídeo. que a galera teve. Eu espero que tenha ajudado A gente aprendeu e muito hoje, principalmente ajudou pra clareado caramba. aí a mente da galera que Aí, galera, acabou vira fazendo membro lá várias também, ó, vira membro aqui suposições também. de qual é a interpretação do que aconteceu, beleza? Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Isso aí, E ó. se eu não responder, que talvez tenha muito comentário, alguma outra pessoa pode responder pra você, beleza? Mas eu Isso agradeço aí, a meu paciência. amigo. Eu que vou agradeço ficando a por aqui, e gente paciência se e vê a no próximo oportunidade vídeo. Valeu, de galera. ver o seu conteúdo. E muito obrigado a você. Deixa o like, não esquece de se inscrever no canal. E se você quiser ver vídeos exclusivos e os episódios antecipados, aí, a minha reação dos episódios antecipados, os capítulos antecipados, considere virar membro. Muito obrigado. Fui.